Bom dia, amados irmãos, que a graça, a paz, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo seja permanente na tua vida, na tua casa, na tua família, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, o maná de hoje está no livro de 2 Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos e a gente vai comentando sobre os versículos. Porque é muito importante, amados irmãos, como eu tenho falado, exortado a igreja, por onde eu passo, a termos uma vida de comunhão com o Senhor através das Sagradas Escrituras, através de uma vida de oração, de leitura da palavra contínua. Nós não podemos nos apartar, querido, em momento algum da palavra do Senhor. A partir do momento que eu me aparto da palavra do Senhor, eu vou ficar distante da fonte das águas vivas. E nosso Deus, ele tem um compromisso com a sua palavra. Por que com a palavra? Porque a palavra, como já tenho ensinado muitas e muitas vezes, é o próprio Cristo encarnado. Então nós temos que ter esse entendimento, que eu toco na Bíblia, não estou tocando em Cristo, estou tocando nele. Então nós temos que ter essa comunhão plena com a palavra do Senhor. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 6, nós vamos ler os versículos e a gente vai comentando cada versículo, amém? Nós cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, cooperando com ele. Cooperando com quem, querido? Com Jesus. Nós que dizemos cristãos, porque o que nós temos hoje é muito evangélico, muito crente, mas não tem cristãos, querido. Se a gente passar a peneira, vai sobrar muito pouca coisa. O que é cristão? Eu represento Cristo. Aqui, olha, ser cristão é ser cooperador com Cristo, cooperar com Ele na obra, divulgar a palavra. Exortar que não receber a graça de Deus em vão. Ou seja, eu recebi a graça. O que é a graça? Favor imerecido. Eu não merecia. O que eu merecia, o meu merecimento, pela sua infinita misericórdia, o Senhor me proibiu de receber. Tomou meu lugar, para que eu não recebesse. Ele tirou de mim o cargo da condenação eterna. Eu estava condenado, querido, eternamente, no lago de fogo. Mas a misericórdia do Senhor, pela graça dele, me alcançou. Então eu não posso ser hoje ter uma cadeira cativa na igreja. Eu tenho que a igreja, a eclésia, chamado para fora. Nós temos que sair, divulgar a palavra. Aonde tu estiver, querido, anunciar, ser um agente da palavra de Deus, um cooperador com Cristo. Vê se Cristo ficou dormindo em casa. Vê se Cristo, se hoje Jesus estivesse aqui, ele usaria a mídia? Sim, claro que usaria a mídia. Mas ele não ficaria sentado na poltrona no sofá assistindo as coisas. Ou falando através da poltrona no sofá. Nós usamos a mídia para divulgar? Sim. A gente vai no campo de trabalho. A gente vai na batalha. Eu fui lá para Curitiba, querido. 20 dias. Eu poderia ter ficado 20 dias na casa da minha filha, tranquilo. Não. Eu saí e fui ministrar a palavra. Eu fui visitar a segurança pública da cidade. Eu fui conversar com um, para que a gente divulgue, começar um trabalho ali, no meio de segurança pública. Encontravam pessoas na rua, começavam a conversar, falando do amor de Jesus. Esse é o nosso chamado, cooperar com Cristo na divulgação da palavra. Está dando para entender, querido? Agora, como é que eu vou cooperar com ele se eu não tenho o hábito de ler a Bíblia? Se eu não tenho o hábito de oração? Eu vou cooperar com o mundo, cooperar com o diabo, divulgar aquilo que o mundo quer, que o diabo quer, que o mundo jaz no maligno. Agora, quando eu tenho comunhão com o Senhor na palavra, ser um com Ele, cooperar na divulgação da palavra. Olha o versículo 2, porque diz, em tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação socorri-te. Em tempo aceitável, querido, Senhor, que eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei de onde Ele me tirou, queridos. Por isso eu não vou de forma alguma abandoná-lo. Como Paulo disse, como que eu
Aqui mesmo em 2 Coríntios, Paulo fala assim, o que me separará do amor de Cristo? O que pode me separar do amor de Jesus? O preço que ele pagou pela minha vida, querido. Não foi sangue de bode, sangue de touro, foi a própria vida dele que ele deu por minha vida e pela tua vida, que vai estar ouvindo esse maná nessa madrugada, ou durante o dia, ou durante a noite, daqui uma semana. Tem alguns que vê depois de um mês, não tem problema. Mas olha que tu está ouvindo esse maná. Lembra-te que a tua vida teve um custo. Não foi de graça. Foi um preço muito alto. Que o próprio Senhor pagou por mim e por ti, para nos dar graça, salvação. Por isso nós não podemos receber essa graça em vão. Não podemos, querido. Se eu receber essa graça em vão, estou anulando a obra de Cristo na minha vida. Estou tornando inválida a obra dele. Por isso que ele diz, em tempo aceitável eu te ouvi. Que em tempo aceitável, porque talvez um tempo que nós não tínhamos como falar, não tinha como ele nos ouvir. Nós estávamos perdidos completamente. Quando a gente clamou o Senhor, chegou lá no fim do fundo do poço, clamou a ele, foi o tempo dele vir nos socorrer, tempo aceitável, quando nós decidimos uma vida por Jesus. E ele nos socorre, nos dá vitória, nos dá salvação, nos salva, querido. Nos liberta das garras imundas das trevas, das artimanhas malignas do inferno. Ele nos liberta e ele nos socorre. Socorro de Deus. Jesus é o socorro de Deus. Através da sua palavra. Ele é o socorro. Não tem como outro para nos dar socorro a não ser Jesus Cristo. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis que aqui agora o dia da salvação. Eis aqui agora o dia aceitável agora, querido. Amados, eu tenho falado, talvez você fale assim, pastor, o senhor insiste tanto nisso, e vou continuar insistindo, até o meu último momento, meu último respirar na terra, eu vou continuar insistindo, de tu fazer uma entrega para Jesus, fazer uma decisão para Jesus, querido. Entrega teu caminho a Ele, entrega tua vida ao controle de Cristo. Deixa Ele cuidar da tua vida. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí tu não vai precisar de tocar numa imagem nenhuma, porque Ele é o único e suficiente Salvador da tua vida. É o tempo dele vir te socorrer-te. É o tempo dele estender tuas mãos e te livrar dessa situação que muitas vezes tu está passando. Quantas e quantas vezes você fala assim, mas eu tenho Jesus, eu amo Jesus, mas tu não fez uma decisão para Ele. E Ele não pode habitar no meu e no teu coração se ali tiver algum outro. Não pode. Ele não paga aluguel. Quando eu entrego minha vida para Ele, a casa é dele, minha vida passa a ser dele. Ele não pertence mais para mim, nem eu me pertenço mais para mim. Então não pode entrar nada. Não pode entrar Maria, não pode entrar Pedro, não pode entrar Paulo, não pode entrar João, nada no meu coração, a não ser Jesus Cristo. Aí ele fica a morada completa, a habitação de Deus através do Espírito Santo, é o Espírito de Cristo em nós. Está vendo como que é profundo, querido? Fazer uma decisão por Jesus. Não dando-nos escândalo em coisa alguma, nosso ministério não seja censurado. Quando tu aceitas Jesus, se torna um cristão, não um crente, nem evangélico, mas se torna um cristão, representante de Cristo, cooperador de Cristo aqui na terra. Nós não podemos dar escândalo. É necessário que o escândalo venha, mas não através da nossa vida. Não dar escândalo, querido. Ter uma vida digna, tanto em casa, quanto no trabalho, quanto na escola, quanto na rua, por onde quer que eu passar. Eu tenho que representar Cristo e nada mais.
para que nós não sejamos censurados. Por que tem muitas pessoas que falam mal de crente, de evangélico? Tem muitas pessoas que não querem nem ir na igreja mais. Porque pessoas que falam mal de um, falam mal de outro, critica isso, critica aquele, tira pedra aqui, tira pedra lá. Não é cristão, querido. Pode ser evangélico, pode ser crente, pode ser um monte de coisa, menos cristão. O cristão, ele não dá escândalo. O cristão não usurpa a palavra de Deus. O cristão, ele é um representante. O cristão, ele não permite ser censurado, porque ele representa Cristo. Esse é o caminho do Senhor. Antes como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Antes como ministro de Deus. Querido, quando tu aceita Jesus, toma uma decisão por ele, é ministro de Deus. Sabe o que é ministro de Deus, querido? Ministro de Deus não é só ficar falando, tem tanta gente sobe no altar, fica enchendo linguiça, falando um monte de abobrinha. Ministro de Deus é eu representado em tudo. Isso é ser ministro. É representar o reino dele aqui na terra. É ser como ele é, procurar ser como ele é. Não que nós não pecamos. Nós pecamos, querido. Mas nós saber reconhecer nossos erros e se reconciliar com o Senhor, tornando-nos recomendáveis em tudo, que as pessoas possam nos recomendar e não falar, Cicolim, vê lá, aquele cara só apronta, só faz coisa errada. Não é? Eu vou dar conta da minha vida perante o tribunal de Cristo, querido. E eu vou dar conta, eu vou ter que responder pela igreja a qual o Senhor me confiou. Então é muito sério, não é uma brincadeira. Só para nós encerrarmos, que a hora passa muito rápido. Com paciência nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Com paciência. Amar as pessoas. Tirar o carrapicho das ovelhas. Mesmo que depois eu te dê uma chifrada. Mesmo que depois eu te dê uma coisa. Mas continua tirando o carrapicho. Amém, querido? Tinha muito mais para não estar aqui. Conforme for amanhã eu continuo nessa palavra, que é muito profunda a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Uma quarta-feira abençoada a todos em nome de Jesus. Lembrando, nessa quarta-feira, nós vamos, a partir da próxima quarta, vou ver com o Bispo, nós vamos começar o nosso culto às 19h30, uma direção do apóstolo. Todas as igrejas do Brasil, na quarta-feira vai ser iniciado às 19h30 os cultos. Tenham um bom dia a todos, em nome de Jesus.